Já deve ter ouvido alguém dizer: o meu avô tem demência. Ou será Alzheimer? É tudo a mesma coisa, não é? Não é. E perceber esta diferença vai mudar completamente a forma como você olha para a pessoa de quem cuida. Eu me chamo Jane Cruz, sou especialista aí na área do envelhecimento e neste primeiro vídeo do mini curso centrado na pessoa com Alzheimer, é um eixo aí, compreendendo a demência e a doença de Alzheimer. Vamos começar pelo princípio, com clareza, sem jargões médicos desnecessários. Então vamos trabalhar aí de forma simples, usando aí a minha experiência do dia a dia, essa vivência que eu trago aí na minha bagagem ao longo dos anos, tanto na parte de formação quanto na parte assistencial. Antes de avançar, quero que fique com uma imagem na cabeça. É simples, mas é poderosa. Imagine um guarda-chuva aberto. Vai imaginando aí essa imagem. Esse guarda-chuva, ele representa a demência. Não é uma doença específica, é um conjunto de sintomas. Sintomas que afetam a memória, o raciocínio, a linguagem, o que se torna graves o suficiente para interferirem na vida diária da pessoa. Esse é o grande diferencial, esse é o grande ponto aí. Dentro deste guarda-chuva, existe várias hastes, várias causas possíveis. E a maior delas, responsável por 60 a 80% de todos os casos, é a doença de Alzheimer. Então, essa é a grande, é a mais comum que nós encontramos aí no contexto. Claro que existem outras. A demência vascular, a demência com corpos de Lieve, a demência frontotemporal, cada uma com suas características. Claro que no vídeo de hoje eu não vou especificar cada uma, o nosso foco é compreender a demência e a doença de Alzheimer. Todas elas cabem debaixo do mesmo guarda-chuva. Então, para vocês entenderem essa metáfora, então, quando alguém te diz que tem demência ou que cuida de alguém com demência, está a descrever o estado da pessoa, os sintomas que ela apresenta. Quando alguém diz tem Alzheimer, está a identificar a causa por trás desses sintomas. São dois níveis aí diferentes de informação, que é importante você conhecer, perceber. Então, o que não é demência? Agora, uma coisa muito importante que eu quero ressaltar. Por quê? Ouço isso com frequência todos os dias e é necessário desmistificar. Demência não é loucura e não é consequência inevitável de envelhecer. Ou seja, demência não faz parte do envelhecimento. É um processo patológico que pode ser desenvolvido. Então, o envelhecimento normal, ele traz sim algumas mudanças na memória. Isso é verdade, vocês podem notar aí no dia a dia, pode acontecer com todos nós. Podemos demorar mais para encontrar uma palavra, por exemplo. Podemos esquecer onde pusemos os óculos, mas depois lembramos dessas informações. Na demência, o padrão ele é diferente. A pessoa ela não esquece apenas onde pôs o óculos, onde pôs as chaves. Ela pode esquecer para que serve, por exemplo, as chaves. Pode não conseguir realizar uma tarefa que fazia há anos. Então, isso são características aí. Pode se perder num trajeto que ela conhecia aí de cor e salteado. Esse impacto ele é funcional. A interferência na vida diária é o principal sinal de alerta em relação à doença. E reconhecê-lo cedo vai fazer toda a diferença. Vamos imaginar o que vai acontecer, o que acontece no cérebro. Agora vamos entender um pouco, né? Visualizar, olhar para dentro do cérebro, sem termos complicados, eu prometo. Imagine o cérebro como uma enorme cidade, cheia de estradas e pontes que ligam tudo. Então, nós temos as estradas, nós temos as pontes que vão fazer essas ligações.
Essas pontes são ligações entre os neurônios. Podem passar aí as memórias, por onde passam as memórias, as decisões, as emoções, tudo que nos faz ser quem somos. Entenderam esse ponto? No Alzheimer, ao longo do tempo, começa a acumular aí um tipo de resíduo proteico. Nessas estradas, duas proteínas anômalas aí chamadas de placas beta-amiloides e emaranhados de proteína tal vão bloquear as ligações entre os neurônios. Então, esse é um ponto importante aí que os estudos já comprovam esta informação. As pontes, elas começam a se degradar, o trânsito ele para e sem conseguirem se comunicar entre si, né, fazendo as sinapses, os neurônios começam a morrer. O resultado desse cenário, o cérebro encolhe progressivamente e com ele perde as funções. Memória, linguagem, reconhecimento, orientação em tempo e espaço, funções aí que faziam parte de quem a pessoa é. É um processo lento, gradual, e é por isso que nos primeiros anos são tão difícil aí de identificar. Então esse é a grande interrogação, identificar de forma precoce essa condição de adoecimento. Então vamos fazer vou trazer aqui alguns exemplos práticos para vocês. Então, por exemplo, quando eu falo de cenários aí do cotidiano, para distinguir um envelhecimento normal de um sinal de alerta, então com estes exemplos práticos você começa a observar a sua rotina diária. Se alguém, por exemplo, esquece um nome, mas depois ela se lembra, isto é envelhecimento normal. Se alguém esquece informações que acabou de receber e não as recuperam, isto é um sinal de alerta. Primeiro ponto de observação aí. Segundo ponto de observação, se alguém precisa de ajuda, uma ajuda ocasional, comprou um aparelho novo, quer aprender como que usa esse aparelho, isso é normal, porque é uma informação nova. Agora, se alguém já não consegue preparar uma receita que fazia há décadas, isso é sinal de alerta. Se alguém confunde o dia da semana, mas percebe logo o erro, isso é normal. Agora, se alguém se perde no próprio bairro, sem perceber como chegou ali, isto é sinal de alerta. Então, percebam que são coisas sutis que vão acontecendo no dia a dia. A diferença, ela não está em esquecer, está no impacto que esse esquecimento tem na vida diária. Então, percebam que esse é o grande olhar, a grande atenção que nós temos que voltar para perceber a diferença do conceito demência para o Alzheimer. Então, ficamos por aqui neste primeiro vídeo. O que eu quero que você leve daqui é simples. Demência é o guarda-chuva, Alzheimer é a causa mais comum. E nenhum deles é coisa da idade, nem loucura. Lembrem-se disso. No próximo vídeo, vamos falar sobre como a doença progride, as 3 fases do Alzheimer e o que cada uma delas pede de nós como cuidadores. Porque quanto mais informação, quanto mais conhecimento, mais qualificado estamos para prestar um cuidado de excelência para os nossos idosos aí. Se esse vídeo foi útil para você, partilhe com alguém que cuida. Às vezes, a informação certa chega à pessoa certa através de si. Até o próximo vídeo.